Então vamos lá para o nosso livro. Comentem aí no. Manda mensagem aí no comentário, a gente dialogando. O que vocês acharam desse livro? Vocês que já leram esse livro, ou ainda não leram, ou se não conhecem esse grande autor aqui, Fyodor Dostoiévski, especificamente esse livro Memória da Casa dos Mortos. Olha, confesso que nós, seres humanos, a gente nunca consegue criar algo do nada dentro desse livro. Então, eu vou fazer um comparativo rápido aqui. O Massacre do Carandiru. Ele tem características que eu vejo, né? Foram tirados daqui para se reeditar ali o livro, né? Tem músicas também uma música do Racionais. Não vou me lembrar o título da música. Que ele comenta que aqui estou mais um dia sob o olhar atento do vigia. Aí eu lendo esse livro, né? Não sou de ouvir Racionais, tá? Eu ouço músicas gospel, sou evangélico, mas eu sou aberto, eu procuro entender um pouco de cada coisa. Eu lendo esse livro, numa parte do livro onde o prisioneiro ele começa a observar o seu observador, que era o guarda da penitenciária, me veio a música exatamente na cabeça. Pá, aquela música do Racionais. Olha que coisa interessante. Uma música de rap, né? Que te arremete para um livro. Você lendo um livro, te arremete para uma música de rap. Um livro russo com um rap brasileiro. Então, qual que é a ideia do vídeo aqui? Mostrar, comentar aqui com vocês que a gente é uma caixinha, várias caixinhas, né? A gente coleciona sabedorias, né? Então, conforme os anos vão passando, a gente vai aprendendo, a gente vai guardando conteúdos. Então, uma coisa liga a outra. Então, você consegue construir uma argumentação, construir um pensamento, construir um assunto, né? Com várias coisas distintas e ao mesmo tempo estão próximas. Lá no livro era uma prisão russa daquela época, diferente, muito diferente das prisões de dia de hoje, brasileira. Era um outro tipo de equipamentos aos policiais, um outro tipo de cela, um outro tipo de insalubridade, né? Então, mas no final ali, a observação entre o, o malfeitor e aquele que tem o papel de proteger a sociedade é a mesma. Ele acaba caindo no mesmo aspecto, independente da sua época. Porque se a gente for parar para pensar, o prisioneiro vai estar observando. Quem vai ter para observar? O seu espelho. Só que esse espelho é o contrário. O poder da lei e ele que foi o defrator. Então ele vai sempre observar do mesmo modo. Qual a característica do guarda, que tipo de equipamento ele está, qual o poderio desse estado no lugar, né? E confesso que isso ficou na minha mente, sempre a gente comentando nos ATPC, quando fala sobre livros russos, e a gente sempre cai nessas partes, né? Eu comento também. Comento muito com um professor amigo meu, JP, tem um apelido de JP na escola, que ele é professor de filosofia. Qualidade de ensino, hein? Muito bom. E a gente comentando isso, eu falei assim, será que o escritor dessa música dos Racionais, ele tem essa leitura desse livro russo? Porque é muito detalhes parecidos, gente. É muitas características iguais que tem nesse livro
tem na música. Aqui estou mais um dia, sob o olhar atento do vigia. Metralhadora na mão, que esfacela que nem papel. Acho que é tipo isso, ao final da frase. É muito característico. O prisioneiro daqui do mundo, da memória da Casa dos Mortos, ele traz muito essa característica, ele detalha. Detalha também o sofrimento dos prisioneiros ali, o arrependimento pelo que fez, né? E aquela ânsia de um dia se sairia dali ainda com vida ou ia perecer ali dentro antes do seu dia de liberdade. Aí eu venho com a última frase aqui. Eu até perdi a página aqui, acabei fechando o livro. A prisão era num local onde nevava, frio abaixo de zero. A gente pode, se vocês pesquisarem, a maioria sabe que a Rússia é um país gelado na sua época de inverno. Então não tinha cadeia, não tinha nada de proteção ao frio, não tinha conforto nenhum, zero conforto. Então, quando ele termina as 3 últimas frases do livro, os rebites para cima, pouco a pouco, mandou o mestre, segurem-no bem, agora deem com o martelo. As cadeias caíram, eu as apanhei, queria tê-las nas minhas mãos. Olha-las pela última vez. Admirava-me agora que ainda há um instante as trouxesse nos meus pés. Né? As correntes eram presas nas mãos e nos pés. Bom, vá com Deus, com Deus. Diziam-me os presos com vozes roucas, entrecortadas, mas nas quais me parecia vibrar agora com um pouco de alegria. Sim, com Deus, liberdade, vida nova, ressurreição de entre os mortos. Que momento glorioso! Então a gente vê o tempo todo um local triste, né? Que com certeza é. E com essas últimas 3 frases que aí no final me compreendeu tudo o título, Memórias da Casa dos Mortos. Porque são memórias que ninguém gostaria de vivenciá-las, tê-las para depois contar. Então as pessoas preferiam, se dentro do possível, não ter criado essas memórias. São memórias que deviam estar mortas mesmo. Ninguém se lembrar. Eu gosto muito desses livros russos, né? Pois ele traz de um modo diferente. Em momento nenhum você vê o autor aparecendo. Ele aparece através dos seus personagens. Você sabe que é um posicionamento do autor, que é interessante ver isso nesses livros. Há momento que pelo personagem você consegue perceber um posicionamento do autor e você consegue ao mesmo tempo diferenciar quando é um posicionamento do próprio personagem. Isso é muito interessante. E para chegar a essa escrita, ele tem que montar um cenário em volta, montar uma situação, descrever com muito detalhe as características no entorno, o que levou até ali para acontecer o pensamento, a posição de pensamento. Então, com esses livros eu consegui desenvolver bastante, né? A minha leitura. Por eu ser de educação física, nunca tive, desde pequeno, estímulo em casa para leitura. Eu não via meu pai lendo livros, minha mãe também não, e tudo corrido, né? Sempre trabalho, para trazer recursos para dentro de casa. Então, até ali minha pré-adolescência ali, não lia livro não. Até que um dia
Aqui em Campinas mesmo, né? Já fui, já voltei várias vezes de São Paulo na minha vida. Uma professora, ela teve a ideia durante o ano, ela trabalhou um tema de um livro, fomos à biblioteca, ela selecionou o livro a ser trabalhado e ela falou assim, ó, vou aumentar o ponto na média a quem ler todo o livro e trazer para mim uma síntese. E eu vou avaliar a síntese, se é só uma mera cópia, que tem aquele resumo básico dos livros, ou se copiaram um do outro, né? Tem trabalhos iguais. Eu falei, então vou ter que ler para ganhar uma pontuação melhor. Quero ficar melhor de nota. Não era nota ruim, não tirava nota vermelha, mas eu queria aumentar a nota. Quero deixar um pouco mais para cima. Então comecei a ler o livro. Aí depois foi a deixa. Dali para frente eu comecei a pegar gosto da leitura. A professora abriu um leque. Ela falou assim, ó, quem quiser ainda ler outros títulos, eu vou aumentar uma pontuação. 3 livros por bimestre, né? Então cada um lia 10 livros lá, tirava 10, né? Então eu coloco 3 pontos, aqueles que trazer síntese de 3 livros durante o bimestre. Aí eu falei, é agora que eu vou tirar uma nota muito alta, porque eu vou ler. Então ali eu começava a ler, não entendia muito bem. A gente sabe que é dificultoso, né? Escola do estado, não só de São Paulo, mas no geral. Salas muito cheias, então é difícil o professor estar ali do lado de você, ter um tempo ali para tirar aquela dúvida específica sua, te dar aquele insight para você seguir a leitura ali e deslanchar. Então eu começava a ler, 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 e aí fui pegando o jeito, fui entendendo, fui recebendo dica, né? Quando você não compreendeu uma palavra, você não pare a leitura. Marque ela, escreva aquela palavra somente, ou tente lembrar ela, termina a sua leitura, vai ler 10 páginas no dia, marca aqui ali as suas palavras que você não entendeu o significado dela, depois você busca saber por cima o que que é, pelo menos. Então aí eu lia de um jeito, né? Lia ali aquela parte de um jeito. Quando eu ia lá buscar a compreensão daquela palavra, mudava totalmente um outro jeito da minha leitura. Somente aquela palavra já mudava a minha compreensão do que aquela parte do livro queria dizer. Então isso é muito interessante dentro da leitura. E, e o livro russo, ele te obriga a isso. Ele te obriga a isso, você ter melhorar o seu vocábulo de entendimento das palavras. Você tem que buscar, terminou o livro, vou entender essa palavra, o que significa. É tom irônico? Por que que é o tom irônico? Né? Porque cada literatura do seu país ele tem uma característica, né? Não é igual a brasileira. A gente tem palavras que a gente entende só pela ironia o que aonde quer levar, né? Então cada país tem o seu jeito de ironia. Então você tem que compreender para poder seguir adiante a leitura. O que vocês acham? Vou fazer aqui uma pesquisa com vocês que o livro Dostoiévski ele se engloba. Ele é um romance, ele é uma crônica, ele é um poema, ele é ficção. O que vocês acham que ele se encaixa? Vamos lá. Manda aí pra mim nos comentários aí, pessoal. É interessante estar sempre lendo alguma coisa. Não uma leitura de WhatsApp, de celular. Pegar uma escrita mesmo, papel. É muito interessante você parar um pouquinho para ler. Consegue só 5 páginas? Lê 5 páginas. Conforme o tempo você vai conseguir evoluir, sem forçar muito. Para não ficar chato e acabar você perdendo a vontade, né? O gosto de ler. No caso, eu acho que esse projeto que
tá vindo agora, que é a sala de leitura, vai ajudar muito isso. A gente pode descobrir vários desenhistas que estavam ali escondidos, tal, nem na aula de arte esquece de destacar ali, prefere ficar quietinho, porque a gente vai precisar desses artistas, a gente vai precisar dessas pessoas que gostam de fazer um roteiro, né? Ele não vai refazer a história, mas ele vai participar da história, ele vai refazer o roteiro, como é que vai funcionar, vai ser assim, assim, assim. E também aqueles que gostam de comunicar, outros que têm vergonha, conforme o tempo vai passando e vai melhorando, porque a gente vai fazer podcast também. Então, o podcast ele vai ser só o áudio. Então, né, por questões de direitos dos alunos, é muito complicado pedir autorização para os pais, então a gente vai utilizar só o áudio. E, olha, eu tô com a expectativa alta, gente. Confesso que eu tô com uma expectativa muito boa. Vai ser muito trabalho, mas acho que a gente vai conseguir sim, viu? Agradeço a todos aí que puderam estar comigo até esse momento. Agora eu vou me preparar para o período da noite. Até mais, pessoal. Brigadão. Se inscreva aí no canal, compartilhe, dá o seu like, deixa o seu comentário.